Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, dessa Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E os pontos que nós vamos tratar hoje são resumo dos temas da providência de Deus, da criação, do Deus providente que cria, os pontos 315 a 324, que vão tratar Deus, a criação e a providência, mas esses textos são um resumo de todos os textos dos 15 pontos que foram tratados até do ponto 300 ao ponto 314. Bom, no ponto 315, na criação do mundo, Deus deu o primeiro e universal testemunho de seu amor onipotente e sua sabedoria e fez o primeiro anúncio, desígnio amoroso, o qual tem como finalidade a nova criação em Cristo. Ponto 316. Embora a obra da criação seja particularmente atribuída ao Pai, é igualmente verdade de fé que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único e indivisível princípio de criação. Ponto 307. Só Deus criou o universo livremente, diretamente e sem qualquer ajuda. 318. Nenhuma criatura possui o poder infinito necessário para criar, no sentido próprio da palavra. Quer dizer que para produzir e dar o ser ao que de modo algum o possui. Chamar a existência ex nihilo, a partir do nada. Ponto 319. Deus criou o mundo para manifestar e comunicar a sua glória, que as criaturas partilhem da sua verdade, da sua bondade e da sua beleza. Eis a glória para a qual Deus as criou. Ponto 320. Deus que criou o universo mantém-no na existência pelo seu verbo. O Filho tudo sustenta com a sua palavra poderosa e pelo seu Espírito Criador que dá vida. Ponto 321. A divina providência consiste na disposição pelas quais Deus conduz, com sabedoria e amor, todas as criaturas para o seu último fim. Ponto 320. Cristo convida-nos a abandonarmos-nos filialmente à providência do Pai do céu. O apóstolo São Pedro retoma seu pensamento ao dizer: lançai sobre Deus toda a vossa inquietação, porque Ele vela por vós. Ponto 323. A providência divina também age pela ação das criaturas. Aos seres humanos, Deus permite-lhes cooperar livremente em seus desígnios. 324. A permissão divina do mal físico, do mal moral, é um mistério. Deus esclarece por seu Filho Jesus Cristo, morto e ressuscitado para vencer o mal. A fé dá-nos a certeza de que Deus não permitiria o mal se o próprio mal não fizesse sair do bem, por caminhos que só na vida eterna conheceremos plenamente. Bom, esse resumo, ele vai tratar Deus da providência, a onipotência de Deus, o ato amoroso de Deus da criação. Esse trecho do catecismo, ele resume os itens de quase, podemos dizer, aí uns 50 pontos já estudados para trás. Sintetiza os elementos centrais da fé cristã. Deus é o único Criador, a criação é a manifestação da glória de Deus, a Trindade participa na obra criadora, a providência divina orienta todas as criaturas ao seu fim último. Essas afirmações, elas não apenas explicam a origem do mundo, mas também vão fornecer chaves muito importantes, chaves hermenêuticas para liturgia, para moral, para ação catequética. Bom, então vamos lá. Criação, dentro desse resumo, a criação ex nihilo, ato do verbo. A Escritura afirma repetidamente a iniciativa criatura de Deus, haja luz. Ou seja, Deus é autor da criação dizendo, haja luz. E chamando ao ser o cosmos ordenado. No Novo Testamento, o verbo é identificado como agente sustentador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versículo 3. São Paulo proclama que
em Cristo foram criadas todas as coisas. Colossenses 1,16. Em Hebreus declara que o Filho sustenta todas as coisas com a sua palavra e seu poder. Hebreus 1,13. E textos da liturgia veterotestamentária. Salmo 19 e Salmo 104. Louvam a sabedoria e a bondade de Deus manifestada nas criaturas. Providência e liberdade humana. Textos como Mateus 6, ou seja, o convite de Jesus a não inquietar-se, pois o Pai sabe que temos necessidades. Não vos preocupeis com o que há vez de comer ou beber, né? Preocupai-vos com o reino, porque Deus, que é Pai, se preocupa das outras coisas. 1 Pedro 5, lançai sobre ele toda a vossa inquietação. Fundamenta a confiança filial na providência divina. Ao mesmo tempo, a Escritura testemunha a realidade do mal e do pecado. Romanos 3, Gênesis 3, preparando o marco bíblico para a reflexão teológica sobre a permissão do mal e a superação do mal em Cristo. Romanos 8, 2 Coríntios 4, 5. Bom, isso tudo tem que ser sintetizado dentro dos padres da igreja, que refletiram muito sobre isso, tanto na patrística quanto na escolástica. Durante todos esses pontos eu citei muito Santo Agostinho, principalmente nas Confissões na Cidade de Deus, porque Agostinho ele desenvolveu uma teologia da criação e da providência que marcaram a vida nossa de cristãos, de maneira os cristãos ocidentais, né? As obras das Confissões Cidade de Deus vão afirmar a criação ex nihilo, a bondade originária da criação e a orientação providencial que Deus dá à sua criação. Para Santo Agostinho, o mal ele não tem uma substância própria, mas é uma privação do bem. Assim, a permissão do mal, moral e físico, encontra explicação dentro de uma ordem superior. Ou seja, a possibilidade de escolher fora do projeto de Deus está para uma graça maior, que é o uso da liberdade, do amor, da justiça, que só Deus conhece plenamente. E que só conhece plenamente quem opta verdadeiramente por ele. Na escolástica, Santo Tomás de Aquino vai sistematizar essa relação entre criação e providência. Santo Tomás ele discute a ação divina, a causalidade primária e a causalidade secundária. Ou seja, a causalidade primária ela é Deus que sustenta todas as coisas. E a secundária é Deus que movimenta a história dos homens através das ações próprias dos homens. Para São Tomás, Deus é então a causa criadora, a causa prima, e conserva as criaturas o ser. Contudo, a causa segunda, as criaturas, possuem a eficácia real, elas que fazem a coisa acontecer, né? A distinção entre a ação direta de Deus e a ação por meio das criaturas permite explicar a cooperação livre dos seres humanos com o desígnio de Deus, a capacidade do homem de ouvir Deus, de agir segundo o seu desígnio. E aí, durante todos esses pontos, nós fizemos uma correlação com os textos da igreja, o magistério, os textos do catecismo. Então, essa criação ex nihilo, a ação das três pessoas divinas, a origem do mundo, a providência que conduz a história para o cumprimento do plano salvífico. Também estudamos isso dentro dos concílios, dentro das cartas, dentro dos documentos papais, dos documentos conciliares. O Concílio Vaticano I e o Vaticano II, principalmente Dei Verbum, Gaudium et Spes, eles são documentos que renovam a compreensão da relação da ação salvífica de Deus no mundo. A Dei Verbum ela vai sublinhar a unidade da revelação e a centralidade de Cristo. A Gaudium et Spes vai abordar a presença de Deus na história humana e a dignidade das realidades criadas. João Paulo II, Paulo VI, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco retomaram todos esses temas, onde fica claro o cuidado com a criação, a responsabilidade moral, né? A Laudato Si do Papa Francisco é uma obra estupenda que fala exatamente disso, o cuidado com a criação e a responsabilidade que cada
ser humano tem com o mundo no qual vive. Depois, a centralidade de Cristo no qual João Paulo II, nas cartas e discurso, o Papa Bento XVI, falando sobre fé e razão, né? A capacidade do homem decidir, em conduzir as suas ações racionais para a providência de Deus. Também tomamos vários teólogos assim para fazer essas reflexões, entre eles Henri de Lubac, Karl Rahner, Hans Hus, von Balthasar, teólogos que elaboraram leituras que aprofundam a transcendência de Deus, sem negar a presença eficaz de Deus no mundo. Karl Rahner, por exemplo, em particular, ele fornece o quadro onde a graça, a liberdade humana se articulam sistematicamente para que a graça, que é a presença transformadora de Deus, não suprima a liberdade do homem, enquanto a providência é vista como horizonte da ação salvífica. Também, nesses últimos temas que tratamos, trabalhamos o problema do mal. A questão da permissão do mal, tratada por teólogos contemporâneos, da patrística, da escolástica, recorrendo como chave de leitura o mistério da cruz, a teologia da esperança. O mal existe, é real, é inegável, mas a história é tomada pelo movimento redentor de Cristo, que consegue transformar o ato mais cruel que a humanidade já cometeu para um bem, que é a redenção do homem. Deus faz convergir todas as coisas para o bem daqueles que amam. Romanos 8:28. E isso nos leva a pontos que foram visitados durante esses pontos que estudamos aqui do catecismo. Metafísica, ou seja, o ato criador do ser, o ponto de vista filosófico, a afirmação de que só Deus cria, baseando-se numa metafísica do ser que distingue entre o ser necessário, que é Deus, e o ser contingente, que são todas as criaturas. Tomás de Aquino e outros filósofos católicos argumentam que a composição metafísica das criaturas, que são ato e potência, exigem um fundamento que garanta a origem do ser. E esse fundamento é Deus. E aí podemos chamar, São Tomás até trabalha isso, né? O motor imóvel, o motor primeiro, e que trabalha outros temas também, como causalidade, liberdade, ou seja, a compatibilidade entre causalidade divina e a liberdade humana, que se articulam tanto nos textos da escolástica, quanto da patrística, quanto nos contemporâneos, fazendo entender que a distinção entre causalidade e liberdade evita determinismos e afirma a responsabilidade moral de cada homem, ao mesmo tempo que mantém a ação total de Deus, tanto na criação quanto na condução da história. E aí também vimos as aplicações pastorais disso, na catequese, ou seja, se olharmos do ponto de vista do conteúdo doutrinal, aqui fica muito claro que a criação ex nihilo, a trindade criadora, a providência, as etapas do processo, articulam tudo isso, nos levando a entender mais profundamente a relação entre criação, redenção e a revelação em Cristo. Isso tudo dentro de uma conexão ética pastoral, ou seja, ensinar que a providência não exime a responsabilidade moral, ou seja, Deus age, mas eu tenho a minha parcela de contribuição com esta ação. Ao contrário, isso tudo ajuda a gente a entender que existe uma cooperação livre com Deus. As minhas atitudes fazem parte dessa cooperação, e aí eu tenho a vivência da oração, dos sacramentos, da caridade efetiva. E aí também vimos que isso repercute na nossa vida moral, ou seja, responsabilidade e divina providência, ou seja, crença na providência que ordena para um bem comum, um fim último de todas as coisas, e que inspira a esperança, a coragem diante das adversidades, mas não justifica a passividade, ou seja, embora eu creia que Deus faz e Deus mantém, eu tenho que agir. E aí,
o problema do mal também, ou seja, a teologia moral deve formar os fiéis a reconhecer o mal, onde ele estiver, física, moralmente, e lutar contra ele, porque ele não é porque a repercussão final dele possa, pela graça de Deus, se tornar um bem, que ele deixará de ser um mal. Ou seja, a fome, a dor, o sofrimento podem se transformar pela graça em atos de restauração e de remissão. Porém, a fome, o mal, o sofrimento nunca deixarão de ser más. E na liturgia, celebrar a criação, as orações, os dons da criação, o pão, o vinho, tudo isso toma uma nova dinâmica quando olhamos isso como fruto da criação e da providência. A permissão, né, para que nós entendamos isso, foi também tratada a permissão do mal. E aí, os pontos, principalmente o ponto 324, nos chama a uma análise teológica. Afirma que a permissão do mal é um mistério explicado plenamente por Cristo. Nas linhas principais, podemos argumentar o seguinte: o mal como privação. Santo Agostinho vai falar que o mal não é substância positiva, mas privação do bem. O mal não existe. Ele é sempre uma carência. Finalidade redentora. A cruz de Cristo revela que Deus transforma o mal, redimindo e integrando-o no seu desígnio salvífico. Não justifica o mal, mas prometendo a derrota final do mesmo. Providência e liberdade. Então, a providência divina inclui modos permissivos e providentes. Deus permite a liberdade humana, sabendo tirar dela um bem maior, segundo seu grau e o seu plano, sem anular a nossa responsabilidade. E essas teses, elas não pretendem oferecer uma explicação completa, ou seja, o mistério ele permanece. Por que Deus age assim? Por que Deus prevê assim? Apenas colocam um limite filosófico e religioso às tentativas de justificar o mal como positivo e proporcionando bases para a esperança cristã. Ou seja, Deus, com tudo em Deus, concorre para o bem daqueles que o amam. Enfim, podemos finalizar a nossa reflexão dizendo que os pontos 315 a 324 sintetizam quase que 80 pontos aí do catecismo que trataram de pontos como o monoteísmo criador, ou seja, só Deus é a causa primeira e absoluta de todo o ser. Depois, uma cristologia cósmica. Cristo é o verbo que sustenta o universo. Depois, providência como governo amoroso, ou seja, a providência não é um microdeterminismo arbitrário, mas é um ato de governo de Deus sobre as criaturas em vista do seu fim último. E também responsabilidade e liberdade. A ação providente de Deus deixa espaço para a cooperação livre das criaturas, ou seja, eu e você colaboramos com Deus para o bem, para o progresso, para a concórdia, para a santificação de todos. A presença do mal que existe, ela é permitida misteriosamente para ser vencida pela cruz. E aí lembro daquela historinha que falei de Santa Rosa de Lima, quando ela opta por manter as suas dores de cabeça, porque ela descobriu, através de uma visão, qual era, de fato, o objetivo daquilo que ela estava sofrendo, ou seja, a salvação dos outros. Por que alguém acorda de manhã, vai trabalhar e chega em casa cansado à noite? Talvez uma pessoa tenha que ter filhos, ter uma casa, ter pais, ter alguém doente na família, para entender o valor dessa responsabilidade. E o quanto essa responsabilidade abraçada com amor e carinho transforma a vida das pessoas e dá testemunho de Cristo. Porque foi exatamente isso que Cristo fez. Não precisava fazer. Mas Ele abraçou as nossas dores, carregou a nossa cruz, para que nós tivéssemos a salvação. Faça-se em mim segundo a vossa vontade, disse Maria. Cristo disse que seja feita a tua e não a minha vontade. Esse é o ponto de partida dessas reflexões que nos acompanham. Deus, criação e providência. Em conclusão, a doutrina da criação e da providência é o núcleo de nossa fé.
Eu sou o professor Euclides, nessa escola Teófilos, e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto. Tchau.